Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 23 de março, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 11, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. A ressurreição de Lázaro foi um dos maiores sinais que Jesus realizou. Um homem que já estava no sepulcro há mais de 3 dias foi chamado por Cristo a voltar a viver. E esse sinal espalhou medo, alegria, esperança e temor no coração do povo. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Algumas atitudes foram tomadas pelos fariseus. A primeira delas foi a decisão de matar Lázaro, para que assim fosse sufocado esse sinal que Jesus realizou. O segundo ponto, a segunda decisão que os fariseus vão tomar é matar Jesus, porque Jesus realizava muitos sinais. Eles sentiam inveja, ciúmes de Jesus. O povo passava a ouvir a Jesus. A multidão queria ouvir a palavra do Mestre e começavam a desprezar os mestres da lei, os doutores. E os sumos sacerdotes e os mestres da lei disseram: se deixarmos que Jesus continue assim, todos vão acreditar nele, e os romanos virão e destruirão nosso lugar santo e a nossa cidade. Vejam que eles procuram matar e destruir Jesus simplesmente porque não compreendiam o Mestre, não queriam aceitar que Jesus é o Messias, o Salvador. E também, é claro, por interesses econômicos, financeiros, porque como a multidão passava a seguir Jesus, as coletas dos impostos, as taxas do templo começavam a diminuir. Então um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele ano, disse: vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que pereça a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Caifás dá esse conselho de que um só pereça, um só morra, pedindo assim a cabeça de Jesus, pedindo assim que Jesus fosse morto. E a partir daquele dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Como não puderam compreender Jesus, como não puderam aceitar a novidade que Jesus trouxe, preferiram sufocar a sua palavra e fazer com Jesus o que fizeram com os profetas. Perseguiram, exilaram, maltrataram e humilharam. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus já estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Jesus não foi covarde. Jesus não se afastou simplesmente porque tinha medo, mas é porque estava esperando o momento certo, o momento da Páscoa judaica, em que ele celebraria a nova Páscoa, oferecendo ao mundo a sua vida, morrendo para que outros pudessem ressuscitar, morrendo para que outros pudessem renascer. E procuravam a Jesus e reuniam-se no templo, comentando entre si: o que vos parece? Será que ele vem para a festa? As autoridades e o povo queriam se encontrar com Jesus por motivos diversos. As autoridades queriam a morte de Jesus. O povo queria ouvir a palavra de Jesus.
E Jesus apareceu na festa da Páscoa, apareceu no meio do povo e foi entregue por seu apóstolo Judas. Morreu, mas ressuscitou e trouxe a vida para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.